Senhor prospere. Mas existem coisas que, independentemente disso, estarão presentes na nossa vida e nós temos que estar preparados. Porque se nós esperarmos somente as bênçãos da parte de Deus, quando a luta vem, quando as dificuldades vêm, a chance da gente cair é grande. E Deus permite que nos frustremos, Deus permite que passemos por situações de sofrimento, Deus permite que passemos por situações de luta, e o que nós vamos observar nesse texto é justamente que nem Jesus se ficou livre disso. Quem dirá nós, não é? Então nós vamos ler esse trecho, Mateus capítulo 2, versículo 13 até o 20. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Amém? Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eu falei que nós vamos ler até o 20, mas é até o 23, tá? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que te atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou à terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Até aqui. Eu quero destacar com você 3 situações presentes na vida de Jesus, não só aqui, mas em toda a vida de Jesus. E a primeira representa uma adversidade, que é a perseguição. Você sabe que nós falamos sobre isso esse mês, quando Jesus nasceu. Ele já tinha um tempo de nascido, acreditam-se que por volta de 2 anos, um pouco menos de 2 anos, até por esse texto que nós lemos aqui, que Herodes mandou matar de 2 anos para baixo, então ele estava dentro aí desse próximo a 2 anos. Os reis magos tomaram uma viagem que demorou um pouquinho e foram ver o menino que tinha nascido. Mas eles encontraram antes com Herodes, não foi? E eles falaram para Herodes: nós estamos procurando o rei dos reis. Aí Herodes fala: aí, rei dos reis? Porque os judeus vão ter um rei, então nasceu alguém que vai ter um rei, que vai... Eu que governo os judeus aqui, eles estão subjugados a mim, e vai nascer alguém então que as profecias dizem que vai liderá-los, rei dos reis ainda, mais rei que eu.
Não, pera lá. Eu tenho que agir. E eu, refletindo nesse texto, eu pude perceber, irmãos, que muitas vezes entre aspas, que seria o descrente, crê mais do que nós. Não é? Eu vi uma história uma vez, que aonde eu li dizia que foi um fato real, mas eu não sei se foi um fato real, que certa vez um centro espírita processou uma igreja, porque diz que a igreja ficava em frente ao centro e eles estavam orando lá para não baixar santo lá. E a igreja falou, não, mas nós não estamos fazendo isso. Não, mas não tem nada a ver. O que tem a ver? A gente está orando para não baixar santo. E diz que o juiz, dizem, né, que o juiz colocou lá na sentença que os espíritas acreditavam mais na oração do que a própria igreja que estava orando. Porque eles criam que estavam orando para que não acontecessem os trabalhos. Eu não sei se essa história é verídica, não sei contar os detalhes também, mas era mais ou menos assim. E o que eu quero destacar é que, olha que interessante, né? Alguém que não era judeu, não era mestre da lei, não era fariseu, não tinha contato com a Torá, não tinha contato com a tradição judaica, quando ouviu que o rei nasceu, creu. Não creu como alguém que crê para ser transformado, mas creu. Não creu com a forma com que nós devemos crer, uma fé que Paulo vai chamar os Tessalonicenses de fé operosa, uma fé que nos movimenta em direção a Cristo. Mas ele creu talvez com a mesma crença, com a mesma fé que tem Satanás, porque Satanás sabe que Deus existe, e essa fé não transforma o coração dele, mas ele sabe que Deus existe. Qual é a nossa fé hoje? Será que a gente sabe que Deus existe, mas não deixa Ele agir em nossa vida, transformar a nossa vida? Qual a nossa fé hoje? Ou será que a nossa fé é uma fé operosa? É uma fé que nos coloca em direção a Cristo, que nos coloca em direção à vontade de Deus? E então, Herodes passa um tempo, ele percebe que não teve nenhum retorno, ele fala para os reis magos lá, ele fala, olha, os magos do Oriente, ele fala para os magos do Oriente, olha, quando vocês encontrarem, vem falar para mim, conta para mim, porque eu também quero adorar a esse rei, eu também quero levar presentes a esse rei. Mentira, não era isso que o coração dele queria, mas os magos perceberam e falaram, nós não vamos voltar para contar para ele não. E ele depois de um tempo ele percebe que ele foi ludibriado, ele fala, olha, acho que eles me enganaram, eles não vão voltar para contar para mim nada. Então faz o seguinte, ó, mata todos os bebês até 2 anos. 2 anos, os meninos, 2 anos para baixo, mata. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém, meu querido? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus está falando aqui agora. Amém? Então ele falou, mata todos os bebês, a 2 anos de idade para baixo, e a gente vai acabar chegando nesse rei aí, e isso não vai afetar o meu reinado. E começa então uma perseguição. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar, perseguição. Existem vários tipos de perseguição. Existe perseguição cultural, perseguição política. Nós, como igreja, devemos nos levantar para orar pela igreja hoje que é perseguida. Existem irmãos como eu e você, irmãos nossos, que creem em Cristo, que são filhos de Deus como eu e você, que entregaram suas vidas para pregar a palavra de Deus e hoje estão em países onde há uma forte iminência deles serem mortos. E eles estão prontos para isso, preparados para serem mortos. Nós temos orado? Será que em nossas orações diárias, em nossas petições diárias, nós temos orado por estes irmãos?
Será que nós temos orado para que o ministério deles possa se expandir diariamente? Para que vidas sejam convertidas ao pregarem a palavra de Deus? E a gente começa por aí, né? Será que temos orado? Agora, a gente indo além, nós iríamos para a pergunta: será que estamos prontos para a perseguição? E aí é um outro ponto, não é? Será que nós estamos preparados para sermos perseguidos? Será que o nível do nosso relacionamento com Deus resiste à perseguição? É bom a gente fazer essa reflexão, irmãos. A gente fala bastante disso, é repetitivo, mas é necessário. Se fosse com a gente hoje, será que a gente seguia firme? A gente vê, infelizmente, né? A gente partilha e fica sabendo situações assim, a gente vê acontecendo tão tristes de pessoas largando Jesus por tão pouca coisa. Pessoas abandonando a fé por pequenas... porque Deus não fez o que eu queria. Porque eu me frustrei. Inclusive a gente, como pais e mães, tem criado uma geração que não pode se frustrar. A gente tem criado alecrins dourados, né? Que nasceu no campo sem ser semeado. Não pode se frustrar. A professora dá uma bronca na criança, aí o pai vai e briga com a professora, em vez de brigar com a criança. Em vez de corrigir a criança, quer brigar com a professora. Então, nossos filhos têm que viver numa redoma. Eles não podem, quando cair, tem que ficar de olho o tempo inteiro. Ele não pode mexer na terra, porque, não pode isso. E a gente super protege. E nós somos assim espiritualmente, muitas vezes. Não podemos nos frustrar. Deus tem que fazer com que tudo na minha vida dê certo, porque se algo der errado, eu me frustro. Se eu for mandado embora do trabalho, se meu carro quebrar, se o gás acabar, eu me frustro. Não é assim? E um outro ponto assim que eu queria trazer também é que quando isso não acontece, muitas vezes, infelizmente, nós acabamos sendo instrumentos de perseguição. Será que isso parece absurdo, né? Você vai falar assim: mas eu não sou governante, como é que eu posso ser instrumento de perseguição se eu nunca matei um cristão? Como é que eu posso ser instrumento de perseguição se eu nunca prendi ninguém? Essa afirmação me parece ser um absurdo. Mas, irmãos, quantas vezes, a gente fez até um teatro aqui, né, no Natal, quantas vezes nós somos aqueles que querem impedir nossos filhos de estar na casa de Deus, de ter um relacionamento contigo? Quantas vezes nós queremos, por alguma atitude, impedir uma criança? Os discípulos queriam impedir as crianças de se chegarem a Cristo. Jesus falou: não as impeçais. Não as impeçais. Muitas vezes essa perseguição acaba vindo de nós. É claro que não é uma perseguição para matar, uma perseguição de morte, mas às vezes a gente deixa ser usado um pouquinho, né? A gente empresta, como diz o pastor, a gente empresta a nossa boca, né? A gente empresta as nossas atitudes para Satanás. Olha como existe nesse texto um contraponto da resposta de Jesus, de Deus, do Criador, e da resposta do inimigo e do pecado. Porque Jesus é a resposta do Criador para trazer vida. Em contraponto a isso, a resposta do inimigo e do pecado é uma resposta de morte. Para calar a vida, então Herodes manda matar. Quantas crianças morreram? Baseado numa ordem dessa. O inimigo, ele vem para trazer morte. O pecado vem para trazer morte. Mas Jesus nos traz vida. Eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulos 4, versículo 8 e 9.
para que sejamos encorajados a estar firmes no Senhor, mesmo em tempos de perseguição. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não... Isso é uma verdade? Ou será que na hora que bate o problema a gente já desespera? Somos perseguidos, mas não somos abandonados por quem? Abatidos, mas não destruídos. Olha que curioso, tem um versículo que eu queria ler com você antes de ler esse texto, esqueci. Põe aí pra gente, João 13,16. Se a perseguição assolou a Cristo, por que ela não vai assolar a gente? Qual é a base? Então, tem gente que fala, isso aqui nós não vai acontecer isso na nossa vida, porque Deus jamais vai permitir que o povo de Deus sofra. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Será que somos maiores do que Jesus e o que ele sofreu nós também não sofreremos? Veja que quando o Tiago e João fazem um pedido para Cristo para se assentarem, em outro texto vai dizer que foi a mãe que pediu, se assentarem ao seu lado quando Jesus estiver no seu reino, não é? O que verdadeiramente eles pediam? Eles não sabiam. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por quê? Aonde Jesus estabeleceu o seu reino? Na cruz. Será que era isso que passava pelo coração deles? Senhor, quando o Senhor for crucificado, então eu quero estar sendo crucificado de um lado e ele do outro? Nós queremos estar lá ao seu lado sendo crucificado? Será que é isso que passava pelo coração? Eles ainda não tinham entendido como que seria o reinado de Cristo. Eles achavam que ainda era um reinado terreno. Senão a gente fala, não, isso aí eu não quero não, perseguição, eu não quero. Só que veja, há uma notícia boa nesse texto. Quando a gente lê sobre perseguição, a gente lê sobre Deus guardando o seu filho da perseguição. Porque a gente vê que o cuidado de Deus ele começa a ser expressado já no versículo 13. Porque ele fala para José, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Depois ele manda voltar para Israel. Aí ele fala, melhor vocês não irem para Galileia, então vai para Nazaré. Deus está guiando. Então, há perseguição, mas como nós lemos, nós não somos abandonados. Não somos abandonados por Deus. Agora você pode dar glória a Deus, porque agora é uma boa notícia. Eu sei que a perseguição não é algo que nos anima, mas só que a palavra do Senhor nos afirma categoricamente que Deus não nos abandona. E esse cuidado de Deus vai nos revelar o segundo ponto, que é a obediência. E eu quero destacar com você, foi um termo que eu destaquei nesse sermão, que está lá no versículo 13, também está no versículo 20, que é dispõe-te. Foi o que Deus fala para José. Dispõe-te. Eu falei, eu queria ver um pouco mais profundamente essa palavra no grego. Então eu fui pesquisar e essa palavra ela tem um sentido de desperta. Desperta. Pode ser um desperta de um sono comum, pode ser um desperta de um anima-te, ela pode ser utilizada até para um desperta da morte. Olha para o seu irmão e fala, dispõe-te. O Senhor fala isso para nós hoje. Olha, não vai ser fácil, tem perseguição, tem problemas, tem sofrimento, querem matar, mas dispõe-te. Parece controverso, porque se eu ouço notícias ruins, eu penso, devo ficar abatido, não é?
Se a notícia é ruim, devo me abater, devo ficar triste, devo me encolher, devo então não ir mais na igreja, devo então parar o meu relacionamento com Deus. Não. Quando a notícia é ruim, Deus fala: dispõe-te, desperta, levanta, anima, obedece. Não faltou obediência na vida de Jesus. Tem uma coisa que abundou em Cristo, até para que ele pudesse vir nascer como um homem, foi obediência. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, não participem com ele dessas coisas. Muda aí para ver. Não era esse não. Anotei isso. Eu acho que eu devo ter anotado errado. Se vocês acharem aí, vocês me falam depois. Mas não era isso, era sobre obediência, a obediência de Cristo. Mas vamos adiante. Não faltou obediência no ministério de Jesus. E se o Evangelho é um convite para sermos parecidos com Cristo e participarmos do que Ele participou, por que não participaremos do sofrimento e também por que não participaremos da obediência? Eu pedi para vocês abrirem aonde? Desculpa, então aí está o erro. Eu vi agora. Hebreus 5. Efésios é o próximo. 5, 7 e 8. Aqui é isso. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Pode pôr o próximo também. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação e eterna para todos que lhe obedecem. Jesus Cristo é um protótipo de obediência que obedeceu ao Pai e se tornou uma fonte de salvação para quem também obedece. Será que você está disposto? Será que você está disposto a obedecer? Sei qual que é a ordem, mas o que Deus falar, será que você está disposto a obedecer? Será que você está disposto a ouvir esse chamado? Dispõe-te. Pensa aí no seu coração. O terceiro ponto que eu quero destacar com você é o que enlaça esse texto, não só esse texto, mas todo o ministério de Jesus, é o propósito. Propósito. Isso está claro nesse texto, porque se tem algo que motiva José, que motiva Maria e que motiva depois Jesus a passar por todo o sofrimento, é o propósito. Qual o seu propósito? Qual o nosso propósito? Qual o propósito dessa igreja? Qual o propósito de estarmos aqui hoje? Qual o propósito de nos reunirmos, de cantarmos ao Senhor? Qual o propósito de você sentar aí e ouvir 30 minutos uma palavra, alguém falando? Qual que é o propósito? Vamos ver Efésios, agora sim Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Era só até aquele. Qual o propósito?
Qual o nosso propósito? Qual o propósito de Jesus que nós lemos aqui? Qual que é o propósito principal? Para louvor de quem? Para louvor da glória de Deus. Esse é o maior propósito. O propósito de Jesus foi para louvar a glória de Deus, para glorificar a Deus. O nosso propósito é glorificar a Cristo e glorificar a Deus. E se a gente parar para refletir, irmãos, e eu quero convidar você no seu dia a dia, separar um momentinho no seu dia para refletir em princípios da palavra de Deus. É bom um momento de leitura bíblica, e esse é um momento. Agora o momento de refletir, de meditar, é outro momento. Alguns gostam de fazer isso anotando, outros gostam de ficar pensando. O que é viver para a glória de Deus? O que é glorificar o nome de Deus? O que eu posso fazer para que Deus seja glorificado? Já pensou sobre isso? O que Jesus fez para que Deus fosse glorificado? Obedeceu, cumpriu o seu propósito, veio. Qual era o propósito? Tinha que sofrer, tinha que morrer, tinha que ser escarnecido, tinha que ser perseguido. Mas desde o momento em que nasceu, não teve uma folga. Desde o momento em que nasceu, já nasceu em meio à perseguição. Mas espera, tem um propósito. Ele foi tentado, mas tem um propósito. Ele sofreu, mas tem um propósito. Ele foi crucificado, mas tem um propósito. Será que nós estamos encarando nossa vida dessa forma? Olha, está acontecendo tal coisa, mas tem um propósito. Me falaram uma coisa que eu achei assim muito óbvia e muito curiosa, porque às vezes as pessoas não entenderam o que Jesus faz por nós. Me falaram assim, acho que foi até um comentário com uma certa maldade. Mateus, parece que você não tem problema não. Eu ouvi isso esses dias de Natal aí. Conversando com a pessoa, ei, tudo certo, sua vitória, tem luta também, mas tem mais vitória, amém, glória a Deus. Mas parece que você não tem luta não. Eu falei assim, porque parece que eu não tenho luta? Se você soubesse, meu filho, você chorava comigo. Não, porque você está sempre falando assim e tal, não sei o quê. Eu falei, porque eu sou crente. O que me pauta não é a luta. Eu vou ficar contando as lutas? Eu posso até contar, mas vou ficar reclamando, murmurando o tempo todo. Eu tenho Jesus. Isso deveria ser óbvio para nós. Eu vou ficar carrancudo, tá difícil, tá ruim. Tá difícil para todo mundo. Você também tem problemas, não tem? Você também tem lutas. Eu também tenho lutas. E se eu ficar dando glórias às lutas, eu estou glorificando a Deus? Eu tenho que contar as vitórias. Tem luta, mas tem vitória. Tem vitória que vem mais rápido, tem vitória que demora um pouquinho mais, mas tem vitória. É isso que glorifica a Deus. Não é para a gente viver em Nárnia. Não é isso. Esses dias eu estava comentando com uma jovem, conversando. Ela estava contando que eu fui no dentista. Eu tenho medo de ir no dentista, mas eu enfrentei, fui no dentista. Ela falou, nossa, mas você fala essas coisas assim? Eu falei, por que você acha que eu não tenho medo de nada? Ela falou, achei. Eu falei, pois tenho medo de rato, tenho medo de altura. Tem medo, a gente tem medo na vida. Mas tem que enfrentar. Porque quando a gente enfrenta e a gente passa, a gente glorifica a Deus. Aquela situação que de repente está te prendendo, talvez aquela perseguição que você está passando, quando você enfrenta e você passa, você glorifica a Deus. E quando você está passando, você resiste por causa do propósito, que é glorificar a Deus. Essa é a lógica. Porque essa foi a lógica de Cristo. Eu passo por isso para cumprir meu propósito, que é glorificar a Deus. E depois que passou, ressuscitou dentre os mortos, glorificando a Deus.
salva a mim e a você que somos tranqueiras, glorificando a Deus. Porque tem uma coisa que glorifica mais a Deus, que a transformação, do que a transformação que o Senhor faz na nossa vida. Porque eu e você, sem capacidades, sem perspectiva, sem ter como nos salvar, sem ter como nos redimir, sem ter como nos livrar do nosso pecado, sem ter como nos livrar da nossa condenação, e o Senhor nos restaurar e nos transformar em santos para ter comunhão com Ele, isso é glórias a Deus. Ah, mas fulano não tinha jeito, o Senhor restaurou. Olha como é que fulano agora é uma bênção. Glória a Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente faz a partir daí. Porque senão a gente presta um desserviço para o reino de Deus. Mas é isso que eu queria compartilhar ao seu coração.